Olá, meus estudantes. Mais uma vez estamos aqui para estarmos estudando sobre a nossa forma de ser presbiteriana, as nossas doutrinas e como nós vivemos as Escrituras Sagradas também no seu todo. Hoje nós estaremos na lição de número 5. A lição da semana passada foi sobre as Escrituras Sagradas. Hoje queremos falar sobre Deus como nosso Pai, entender a Trindade na pessoa do Pai. Mateus 28, verso 19: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Para nós entendermos a Trindade, um dos textos que nós buscamos com mais tranquilidade é esse que fala sobre o batismo, o batismo cristão, que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou das três pessoas da Trindade. E falando sobre Deus Criador também, nós vemos aqui que o batismo ele é em nome do Pai. Quando nós recebemos a Cristo, a Bíblia diz que nós nascemos de Deus, e quando nós nascemos de Deus, então nós temos o direito de chamá-lo de nosso Pai. João vai escrever isso no seu Evangelho, no capítulo 1, verso 12 e 13, ele diz: Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O novo nascimento que dá vindo de Deus em nossa vida, não esse nascimento natural que todos nós temos, ou seja, nascer do sangue, da carne e da vontade do homem, mas esse nascimento espiritual de Deus na nossa vida. Aí nós recebemos então o direito de deixar de ser apenas e tão somente criatura, e nós passamos a ser chamados de filhos de Deus, o Deus como nosso Pai. Isso que diz João capítulo 20, verso 17. Respondendo-lhe Jesus responde dizendo: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então Jesus já deixa claro isso, falando aos seus discípulos, que eles eram filhos de Deus, o Pai. Ele fala: Fale aos meus irmãos, que eu subo para o meu Pai, que também é o vosso Pai. Nesse caso aqui, falando de Deus como Pai no sentido de salvação, de novo nascimento, de nova criatura, não mais aquele nascimento normal, que todo mundo tem ao chegar ao mundo, o novo nascimento que dá através do parto, mas o nascimento que nós temos através de Cristo Jesus na nossa vida, na ação do Espírito Santo que nos leva a estar diante do Pai como filhos amados. O novo nascimento é um dos aspectos ou um ato legal para nos tornarmos filho de Deus. Mas como nos tornamos filho de Deus nesse novo nascimento? Nós nos tornamos por um ato legal de adoção. Nós somos adotados na família de Deus. Isso Paulo diz aos cristãos da Galácia, quando ele escreve no capítulo 4, versos 5 e 6, dizendo desta forma: para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Então nós temos aqui um aspecto legal, no sentido de ter Deus como nosso Pai através da adoção de filhos que se dá em Cristo Jesus na ação do Espírito Santo. Mas todos esses direitos então de herdeiros com Cristo está assegurado a esses, a somente aqueles que foram justificados em Cristo Jesus diante do Pai. Tito capítulo 3, verso 7 assim diz: a fim de que, justificados por graça,
né? Graça é aquele favor imerecido que é a salvação que nos foi dado, né? Deus graciosamente nos deu em Cristo Jesus. Justificado por graças, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então é isso que nós temos aqui que entender em primeiro lugar, a questão de como Deus se torna o nosso Pai nesse processo, né, que nós temos na nossa vida, que se dá pelo ato da salvação, né, processo anterior, né, de Deus fazendo isso em nós através dele, enviando seu Filho Jesus Cristo, morrendo na cruz por nós, para que nós, em Cristo Jesus, obtivéssemos a salvação mediante a ação do Espírito Santo, que nos convence dos nossos pecados e nos traz diante do Pai em Cristo Jesus. Mas como eu disse, nós temos aqui, falando do Pai, nós precisamos entender a questão da Trindade. O ensino bíblico sobre Deus é que Ele é um Deus triuno, ou um Deus trino, né? Um único Deus na sua essência, há um só Deus, não tem como nós negarmos isso que as Escrituras Sagradas nos falam. A gente vai ver lá em Deuteronômio 6, há um só Deus, né? Não há mais de um Deus. Mas esse Deus, na sua essência, ele está em três pessoas, né? Subsiste, né? Ele está subsistindo em três pessoas, no sentido de que há um só Deus, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, então há um só Deus, mas eles se subsistem em três pessoas distintas, quando nós falamos na ação da Trindade em nossa vida. E a Trindade, por mais que a palavra não esteja nas Escrituras Sagradas, ela está nas Escrituras Sagradas. Gênesis capítulo 1 já começa mostrando para nós, né, quando nós somos criados, a ação não de um Deus só criando, mas nós vamos ver ali que havia o quê? Pessoas nesse sentido da criação. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, ele diz assim: também disse Deus, Deus na sua essência. Mas o que Deus fala na sua essência? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Notem o texto aqui nos verbos, os verbos estão no plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E é interessante nós olharmos aqui em Gênesis 1, que quando fala lá no princípio criou Deus os céus e a terra, Deus, a palavra ali é Elohim. E Elohim vem de uma forma plural, né, no hebraico, né, de Deus. Né? Então não vemos Deus sozinho criando, nós vemos aqui pessoas distintas no sentido da criação. Deus cria através da palavra. Aí vamos ver e entender no Novo Testamento João falando que Jesus é o verbo, ele é a palavra. Colossenses, Paulo vai dizer também da mesma forma, nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Deus cria, o verbo age, e o Espírito Santo está presente também em toda a criação. Isaías capítulo 6, verso 8 ainda prossegue, quando o profeta é chamado por Deus para ser a sua voz perante o povo. Diz o texto aqui, quando ele reconhece Deus e Deus vem sobre ele, né, e Deus o chama, né, o texto diz: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem está enviando o profeta? É interessante o texto entender o texto. A voz do Senhor dizia, né, a quem há de ir por nós? Nós quem? Deus. Então nós temos aqui novamente o sentido plural, né, na ação do verbo aqui também. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulo em todas as nações, recomendação de Jesus Cristo às nossas vidas, batizando-os em nome de quem? Do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, das três pessoas em relação, né, à Trindade. 1 João capítulo 5, verso 7 é um texto um pouco questionado por algumas seitas, mas está nas Escrituras e entendemos que as Escrituras foram dadas por Deus para nós seguirmos aquilo que está contido nela. E 1 João capítulo 5, verso 7 diz assim: pois há três que dão testemunhos no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um, né? O Pai, né, o Deus Pai, a Palavra, que é Jesus Cristo, o Verbo encarnado de Deus, e o Espírito Santo, e esses três são um, diz 1 João capítulo 5, verso 7. Geralmente, nós enunciamos o Pai como Criador, né, no sentido da ação da Trindade nas três pessoas. O Pai é aquele que cria, mas a gente vai ver lá em Colossenses que em Cristo tudo também é criado, né? Mas nós enunciamos geralmente o Pai como Criador, o Filho como o Salvador e o Espírito Santo como o Consolador, né? Embora quando Jesus fala que ele vai subir ao céu, ele fala que o Pai vai mandar o outro Consolador. Então, o outro igual a quem? Igual a Cristo. Então, Cristo também é, nesse sentido, o Consolador, estava o Consolador na vida dos seus discípulos. Mas, geralmente, nós trazemos essa diferenciação, essa enunciação teológica, colocando o Pai na criação, o Filho na salvação e o Espírito Santo na consolação. Como eu disse, nós iríamos falar sobre Deus o Pai. E qual é o papel, então, do Pai para nós? O Pai é o sustentador das nossas vidas e é aquele que nunca nos abandona. Certeza disso? Salmo 27:10. Porque se meu pai ou minha mãe me desampararem, falando aqui no Pai no sentido carne e sangue, o Senhor me acolherá, porque Deus como Pai nunca nos abandona. E esse Deus como Pai também é aquele que tem um cuidado especial para cada um de nós. Jesus Cristo mesmo falou sobre isso. Mateus capítulo 6, verso 25 a 34, quando vai falar lá sobre buscar o reino de Deus, vai dizer o quê? Que Deus é aquele, o Pai, é aquele que nos sustenta em todas as coisas. Olha o que diz o texto. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou de beber, nem o vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai celeste as sustenta. Está falando do nosso Pai. Porventura, não valei vós mais do que as aves? Falando sobre nós como filhos. Vocês não valem mais? Se Deus sustenta as próprias aves, quanto mais vocês, que são filhos de Deus, Esse é o sentido que Jesus está trazendo. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios no campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, ou beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, as criaturas, ou no sentido humano, aqueles que não têm Deus como Pai nas suas vidas, são apenas e vistos como criaturas, os gentios é quem procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai, a vocês que já nasceram de novo, sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O texto não diz que todas as coisas nos serão acrescentadas. Está dizendo de estas, ok? Comida, bebida, moradia, roupa, as coisas básicas na vida humana, Deus nunca vai deixar nos faltar. É isso que diz o texto. Não vamos considerar esse texto em outras coisas que o texto não está dizendo. Portanto, então,
não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. O que o texto está mostrando aqui, o cuidado de Deus como Pai nas nossas vidas. Foi o Pai quem enviou Jesus Cristo também para nos trazer a salvação. A salvação em Cristo Jesus nos foi dado através do Pai também. João capítulo 12, verso 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Jesus Cristo, fala disso e ele sabe esse processo da sua encarnação, porque quando ele esvaziou-se de si mesmo na sua glória, se fez homem, ele se fez por vontade do Pai nesse sentido. O Pai me enviou. Este me tem prescrito o que dizer e o que vos anunciar. Ou seja, o Pai guia o Filho aqui na terra para a nossa salvação. Capítulo 20, verso 21 ainda, desse mesmo evangelista. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Quando Jesus, agora ressuscitado, vem e fala com os seus discípulos. E ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Na mesma expressão da vinda de Cristo à terra pelo Pai, Cristo também nos envia a toda a terra. Também nós vamos ver aqui nesse processo da salvação que nós temos, não estou dizendo o processo em nós, mas o processo anterior, naquilo que Deus já na eternidade estava preparando para nós, tanto é que Jesus fala que no rolo estava escrito sobre ele, cabia a ele cumprir toda a vontade do Pai. Nós vamos ver isso no livro dos Salmos, que é um salmo messiânico. Assim como lá na eternidade Deus preparou Jesus Cristo para vir à terra, para nos dar a salvação, também o Espírito Santo foi preparado para estar também conosco depois que Cristo subisse ao céu. Olha o que diz João capítulo 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O termo grego aqui, outro Consolador, no original é o outro igual a mim. Por quê? Porque Jesus ele teve um nome também quando ele veio à Terra que em primeiro lugar não foi Jesus. O seu nome seria Emanuel. E Emanuel quer dizer Deus conosco. Quem está conosco? O Espírito Santo, o outro Consolador, igual a Cristo, da vontade do Pai, para estar conosco aqui na face da terra. Também é o Pai quem nos dá o seu reino. Não há como nós entrarmos no reino sem a vontade do Pai. Só entramos no reino se nós também agradarmos ao Pai e Ele assim vai fazer o quê? Vai nos dar esse privilégio de estarmos no seu reino. Lucas capítulo 12, verso 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Quando Deus agradou em dar-nos o reino? Quando Ele nos escolheu para a salvação em Cristo Jesus. Nós sabemos sobre isso. Jesus mesmo diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus também diz o quê? A todos quanto o Pai me dá, esses eu vou receber, eu vou salvar. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai a Cristo sem a vontade do Pai também, porque a salvação é pela graça e não vem de nós, vem de Deus, para nós não nos gloriarmos. Tá? A Bíblia ainda diz que o Pai, ele se manifesta em nós quando nós guardamos também os seus mandamentos. Como eu saber se eu estou de fato filho de Deus? Se eu vivo os mandamentos, eu sou filho de Deus. Um dos aspectos do filho é que ele vive os mandamentos. Tanto é que Jesus Cristo, quando na terra estava falando do Pai, ele falava que ele vivia todos os mandamentos do Pai. E ele viveu todos os mandamentos do Pai. João capítulo 14, verso 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, as palavras de Cristo, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Olha a questão da trindade aqui, trazendo o Pai também junto nessa expressão do guardar a palavra,
né? Viveremos nele, faremos morada se guardar as minhas palavras. 2 João, versículo 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, aquele que vai fora da palavra de Deus ou precisa de algo mais nas Escrituras, além das Escrituras para viver, diz o texto, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus, né? Não permanece naquilo que é apenas bíblico. Aquele que quer e precisa de algo fora das Escrituras, esse não tem Deus, porque quem tem Deus é aquele que tem tão somente a palavra do Senhor sobre sua vida. Por isso que diz a segunda parte do versículo 9, o que permanece na doutrina, e doutrina aqui é as Escrituras Sagradas, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, se nós precisamos de algo fora das Escrituras Sagradas, então nós temos que rever esse nosso conceito de Deus como Pai em nós. Porque nós, se formos além das Escrituras Sagradas, o texto diz que nós não temos Deus. Ele não é nosso Pai. Mas se nós temos a convicção de que Deus é o nosso Pai em Cristo Jesus, nós tão somente viveremos a sua palavra. E não iremos ou não precisaremos de algo além da sua palavra na nossa vida. Outra coisa que precisamos entender é que nós temos liberdade para nos aproximarmos do Pai. Qual é a liberdade e quem nos dá essa liberdade? Jesus Cristo. Nós podemos chegar na presença do Pai através de Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, verso 18, que nós conhecemos bastante. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Por ele quem? Por Jesus Cristo, está falando de Cristo. Ambos temos acesso ao Pai por meio do Espírito Santo. Então nós podemos o quê? Desfrutar da comunhão com o Pai através de Jesus Cristo e junto com Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em nossa vida. 1 João capítulo 1, verso 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, o que é comunhão? A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Não há como ter comunhão isolada, no sentido trinitário. Nós temos comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E essa comunhão se dá através da ação do Espírito Santo em nós. Ele é o Pai das nossas vidas? Sim. Diz o texto, ele é o Pai de todos que criou também. Mas uns não o reconhecem como Pai, são criaturas. Outros reconhecem como Pai, são adotados como filhos nesse sentido. Olha o que diz Efésios 4:6. Há um só Deus e Pai de todos. Deus é Pai de todos, no sentido aquele que eu falei. O Pai como Criador, o Filho como Salvador e o Espírito Santo como Consolador. Ele é Pai de todos como Criador, o qual está sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Por quê? Porque Deus é soberano sobre todas as coisas e sobre tudo. Não há como nada fugir à sua vontade. Ele usa tanto o ímpio quanto o salvo segundo os seus propósitos. Deus é aquele que pode agir soberanamente. Isso não tem como. Logo, na criação totalitária, há um só Deus e Pai de todos. Esse Deus também, quando nós falamos como Pai no sentido adotivo, quando nós nos entramos na presença dele através de Jesus Cristo, é o Deus que ouve as nossas orações também. João capítulo 16, verso 23 diz assim, naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, é Jesus falando, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Jesus está dizendo, olha, se vocês pedirem alguma coisa ao meu Pai, pelo meu nome ele vos concederá. Mateus 6:8, não vos assemelheis, pois, a eles, falando sobre aqueles que vivem contrário ao Pai, as criaturas. Porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidade antes de lhes peçais.
né? Deus sabe de cada um de nós, Ele cuida de nós, Ele cuida especialmente dos seus filhos. E antes mesmo de nós pedirmos, Ele sabe todas as coisas. Mas a palavra de Deus diz, pede que eu te darei, né? E Ele também é aquele que, como Pai, sabe perdoar, né? Ele é um Deus perdoador dos nossos pecados. Mateus 6,15, na oração que Jesus nos ensinou, se porém não perdoardes aos homens as vossas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Ele é um Deus perdoador, né? Em contrapartida, nós como filhos temos que aprender também a viver a dinâmica do perdão, para mostrar o quê? Que nós somos filhos, não tem como ser diferente. Também como nosso Pai, Ele é aquele que nos corrige quando nós erramos. Ele perdoa, mas Ele também é um Deus que corrige. Hebreus 12, versos 5 a 11. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desanime quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Toda correção de Deus tem um fim para as nossas vidas, né, que vai nos auxiliar. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrija? A correção é para o bem. Mas se estáis sem correção, nota aí, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos. Ah, como tem bastante que se diz filhos de Deus, mas quer o quê? Uma vida de bastardo, porque quando a correção de Deus vem sobre ele, ele queixa, ele acha ruim, ele diz que não merece. Filho, o pai corrige, né? É o que nós temos aqui, né? E os bastardos não são filhos, diz o texto. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, né? Antigamente até que era assim mesmo, né? Quando o pai corrigia, os filhos viam isso como algo bom para a sua vida e respeitavam, né? Hoje a gente vê uma geração um pouco ingrata, uma geração que não é tão filhos, né? Uma geração meio bastardos nesse sentido, quando nós trazemos isso para o contexto de fé. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois ele nos corrige por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. A disciplina de Deus é para aproveitar. Aproveitar o quê? A fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina é para trazer santificação às nossas vidas. E toda disciplina, continua o texto, com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça, né? Há filhos que se dizem filhos de Deus e quando a disciplina vem sobre ele, ele não aceita porque isso o entristece. O que ele faz? Por conta própria, ele vai buscar outros caminhos para viver uma mentira. Não é assim que é a palavra de Deus, diz para nós na nossa relação como filhos. Quais as implicações práticas que nós temos então em relação a Deus como nosso Pai? Já que Deus é nosso Pai, como deve ser o nosso relacionamento com Ele? Como nós, filhos, devemos agir diante desse Deus que é nosso Pai? Algumas questões práticas para a nossa vida. Primeiro, obedecer os seus mandamentos. João capítulo 6, verso 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Jesus fala disso como exemplo dele como filho diante do Pai. Jesus é o exemplo. Se nós dizemos ser cristãos, nós temos que ser exemplos também e viver os mesmos exemplos de Cristo em relação a Deus como nosso Pai. Se o próprio Cristo desceu para fazer a vontade do Pai, nós também precisamos viver a vontade do Pai. Jesus sempre obedeceu ao Pai em tudo. A sua vontade era o mais importante, né, em tudo que Cristo fazia e em todo o tempo. Segunda
implicação prática de Deus como nosso Pai: imitar a sua santidade e amor. Deus é santo, e a palavra de Deus diz: sede santo como eu sou santo, diz o Senhor. Como eu posso ser santo igual a Deus? Jamais serei santo igual a Deus, mas Deus, na sua essência, Ele é totalmente puro e santo. Nós, diante das nossas limitações, também temos que viver em santidade, né? Sabendo que nós temos as nossas limitações, né? Mas nós precisamos ser imitadores de Deus, porque nós somos filhos de Deus. É isso que diz Efésios capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Logo, o nosso caráter, as nossas atitudes têm que refletir a sua imagem. Aquela imagem que foi ofuscada por causa do pecado, né, mas que anteriormente, né, foi feita segundo a vontade de Deus. Nós precisamos novamente voltar a ter caráter, né, e atitudes que refletem a imagem de Deus como testemunho claro do seu amor por nós, né, onde nós somos chamados filhos amados. Terceira implicação: intimidade. Por quê? Porque nós não estamos sós, nós não estamos abandonados. Nós temos acesso ao Pai, e o Pai corresponde aos nossos anseios e pedidos, suprindo as nossas necessidades. João capítulo 8, verso 29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha o que Jesus fala em sua vida de filho diante do Pai. O Pai está com ele, ele não se sente só. Mas por quê também? Porque ele faz tudo que agrada ao Pai. Esse é o sentido pleno da palavra também para as nossas vidas. Lembra que Jesus chegou para os fariseus e fala: o vosso Pai não é o Pai Celeste, mas vocês são filhos do diabo, né, porque fazem a vontade dele e não a vontade do Pai. Então nós precisamos entender: fazemos a vontade do Pai, somos filhos e Ele está conosco, Ele jamais nos desamparará. Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O Pai sempre vai estar lá naquele momento, em ocasião oportuna, nos dando socorro. Se nós vivermos a sua vontade, vivermos a sua palavra, fazermos o que lhe agrada. Não vamos esquecer dessa implicação. Quarta questão: honra. Quando honramos, obedecemos a Deus também. Quando nós honramos, nós o obedecemos, e nós o glorificamos também nesse sentido. Se nós não obedecemos a Deus, nós não honramos e não damos glória ao Senhor. Mateus 5,16. Assim também a vossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Olha só, quando nós honramos a Deus, isso é tão claro e tem que ser tão objetivo na nossa vida, refletindo no nosso ser diante das pessoas, e nós levaremos essas pessoas também a glorificar o Pai que está no céu. Brilhar a luz, essa é a prática da nossa vida diante do Pai, que nós precisamos ter. Isso é uma implicação prática. Quinta implicação prática: aguardá-lo. Nenhuma de suas promessas cairá por terra. Tudo aquilo que Deus prometeu há de se cumprir. Deus não é um homem, como nós. Tudo que Ele falou vai se cumprir. Devemos manter então viva a esperança da salvação, perseverando nos seus mandamentos. Por quê? Porque Ele vai também nos recompensar. Hebreus capítulo 10, verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Em outro texto que é grande, que está lá em Mateus 6, verso 1 a 18, que está falando sobre justamente a forma nossa de nós vivermos aqui na terra, guardando a vontade de Deus. Esse é um texto que vai falar muito sobre guardar a palavra de Deus, praticando ela, João capítulo 6.
do verso 1 a 18 ele fala assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por ele. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então não queira fazer algo tão somente para que os homens vejam, mas façam para Deus. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Assim glorificamos a Deus na nossa vida. Nós não fazemos para mostrar, nós fazemos porque nós honramos a Deus, porque nós vivemos a sua vontade, porque nós praticamos aquilo que Ele pediu para nós. Nós vemos hoje muito com relação à oração nos nossos dias. Nós vemos aí tantas pessoas orando, ajoelhados, por questões políticas e outras. Quantas delas de fato estão fazendo isso de forma sincera para Deus? E quantos estão fazendo isso para mostrar talvez que tenham uma religião sobre si, e expondo isso publicamente? Olha só: quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Quarto aqui é a intimidade, a sua vida com Deus. Entra para dentro de si, mais precisamente, porque a nossa casa é isto, é o que nós somos, nosso tabernáculo, a nossa casa, morada do Espírito Santo. Quando orares no teu quarto, quando orares, entra no teu quarto, olha para dentro de si, ore de fato, olhando para o seu interior, fecha a porta, esquece do mundo lá fora, esquece de olhar para as pessoas nesse sentido, e orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Secreto por quê? Porque Ele está em você, Ele faz morada em você, e lá Ele está, e Ele vai te recompensar. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes de lhos peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as vossas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as suas ofensas. Ou seja, Ele não vai responder às suas orações, porque essa oração não é de acordo com a vontade de Deus. Se você não vive a vontade de Deus, os seus mandamentos, como Ele pode, de fato, te recompensar nisso? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não pareceres aos homens que jejuam, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Como que Deus me recompensa? Se eu fizer de acordo com a sua vontade, agradando a Ele, honrando a Ele, sabendo que estou vivendo numa vida de intimidade com Ele, imitando a sua santidade em amor e obedecendo aos seus mandamentos. São as questões práticas que nós temos quando nós dizemos somos filhos de Deus, em adoção através de Jesus Cristo, e Ele é o nosso Pai. Espero que você tenha entendido um pouco melhor sobre Deus como nosso Pai. Essas são então para nós algumas questões que nós entendemos de Deus na nossa vida como Pai Celeste. Lembrando que
Essa é a nossa visão teológica também, né, relativa à Igreja Presbiteriana do Brasil. Semana que vem nós vamos falar sobre Cristo Jesus como nosso Salvador, lembrando da Trindade nos seus 3 aspectos. E que Deus assim esteja abençoando a sua vida e você possa estar compreendendo, né, um pouco mais, né, sobre as verdades de Deus, sobre si, né, e esteja vivendo de fato, né, essa verdade na sua vida como filho amado do Senhor, como filha amada do Senhor. Deus te abençoe, né, e que Deus te fortaleça cada vez mais. Lembrando aí, os que querem ser membros da Igreja Presbiteriana do Brasil e querem passar pelo conselho aqui da igreja, que esteja não só ouvindo, aprendendo, mas estudando, né, esse momento, deixando o seu nome em cada vídeo embaixo, né, para que nós possamos depois apresentá-los junto ao conselho. Né? Lembrando também que esses textos que eu falei, esse conteúdo está lá no nosso site, revsaulo.com.br, para também ser estudado melhor. Deus te abençoe. Semana que vem, quarta-feira, voltamos na lição de número 6. Espero que esteja aprendendo, esteja entendendo. Qualquer dúvida, me procure. Lá no nosso site está os meus contatos também, né, o meu e-mail, o meu contato pessoal de telefone, que você pode entrar em contato também em qualquer dúvida. Estou sempre disponível para poder auxiliar. E que Deus assim nos abençoe a todos. Uma boa noite e até mais.